Maseches Megillah, Perek Gimel, Mishneh Aleph. Iniciamos o Perek Gimel com leis relacionadas à santidade de um shul. Qual a ligação com Megillah? Você verá no próximo slide. Tanto a leitura da Torá quanto a leitura da Megillah são mitzvahs que os Chachamim e os Nevim estipularam, pediram para que façamos. Não tem uma mitzvah de ler a Torá semanalmente e nem uma mitzvah da Torá de ler a Megillah. Sendo que Megillah e Torá são mitzvahs estipuladas por Chachamim, Rabi Yehuda Nossi, que organizou as Mishnayos, achou bom trazer as leis relacionadas à leitura da Torá aqui em Maseches Megillah, como veremos nos próximos 2 capítulos. Já vimos a ligação entre Torá, a leitura da Torá e a leitura da Megillah. Agora, o Perek Gimel começa falando sobre a santidade do Beis HaKnesses. Por quê? Porque lá no Beis HaKnesses era o lugar onde a Megillah e a Torá seriam lidas. Então veremos alguns detalhes sobre a santidade de um shul. Antes de explicar o próximo assunto da Mishnah, vou explicar para vocês como funcionava antigamente uma cidade que precisava buscar dinheiro para construir coisas novas na cidade, ou seja, melhorar uma cidade. O que era feito? Os moradores indicavam representantes e esses representantes eram responsáveis para melhorarem a cidade. E, se necessário, vendiam coisas da cidade para cidades vizinhas e assim conseguiam melhorar a cidade, comprando coisas novas e assim em diante. O que acontece agora, na opinião de vocês, sobre uma venda de objetos sagrados? Por exemplo, uma cidade de Yehudim querem vender um shul. Será que eles podem vender o shul para qualquer pessoa e comprar qualquer coisa com isso? Afinal, o shul é um lugar especial, santo. Existem então 2 regras principais. Regra número 1. Posso vender alguma coisa de santidade para comprar outra coisa que seja no mesmo nível de Kedusha. Não pode comprar com dinheiro adquirido algo que não sirva para cumprir uma mitzvah. Primeira regra. Sendo assim, se uma cidade pretende vender um tefilin com o objetivo de comprar bolas de futebol para crianças, obviamente que isso será proibido. Não pode, não é o mesmo nível de santidade. Só pode trocar o dinheiro por algo que seja do mesmo nível. Além de não poder comprar com dinheiro adquirido algo que não sirva para o cumprimento de uma mitzvah, como o exemplo da bola, também existe outra regra muito importante que se chama Malin Bakodesh Vein Moridin. Nós devemos subir o grau de santidade e não descer. Essa regra é uma regra famosa, vocês talvez escutaram ela em relação a Hanukkah, que nós acrescentamos velas e não diminuímos velas. O que significa essa regra no nosso caso? Podemos vender alguma coisa de Kedusha para comprar outra coisa de Kedusha? Outra coisa de Kedusha que tenha o mesmo nível espiritual. Não por alguma coisa de Kedusha que tenha um nível inferior. Um exemplo básico, eu não posso vender uma toira para comprar uma mezuzah. Uma toira é mais importante que uma mezuzah. Após entendermos esses 2 conceitos relacionados à venda de artigos santos, a Mishnah vai enumerar 6 níveis de santidade relativos a bens públicos. 6 níveis de santidade. Nível número 1, nível aqui mais inferior que a Mishnah aponta, é a praça de uma cidade. Já vou explicar o que seria a praça de uma cidade. Número 2, o shul. Número 3, a hora na coisa onde guardava o Sefer Torah. 4, o manto do Sefer Torah com o cinto que envolve ele. 5, livros do Tanakh e o rolo da Torah. Esses 6 níveis, percebam, começa
o mais inferior, a praça, o shul, o Aron HaKodesh, o manto, o livro do Tanakh e depois, por último, o próprio Sefer Torah. Significa Mailim Bakodesh, subimos de nível de santidade. Entendam a regra do que é considerado mais santo e menos santo. Aqui eu mostro para vocês uma imagem do que seria isso. O que está na gota é a Torah. Então, tudo que envolve a Torah é mais santo. Quanto menos, mais longe da Torah, menos santo. Ou seja, quando eu expliquei que Rehov Shelir, a praça de uma cidade, é o menos santo porque está mais longe do Sefer Torah. Um shul, apesar de ser muito importante, ele também está mais longe do Sefer Torah. Por isso, menos santo. Por isso que o manto do Sefer Torah, na Mishnah chamada de Mitpochos, é considerado mais santo que um shul. Imaginem. Já que ele está mais próximo do rolo da Torah, é considerado mais santo que um shul. Mencionei que o nível mais inferior que a Mishnah irá trazer é Rehov Shelir, a praça de uma cidade. Como assim? Praça de uma cidade, uma coisa santa? Vocês que já estudaram Masechet Tanya sabem que nos dias de jejuns públicos realizados quando havia seca ou outras desgraças, pessoas se aglomeravam para rezar lá. Por todo mundo ter que se aglomerar na praça da cidade, por essa razão, não cabia no shul, então iam para um lugar maior, a praça da cidade, onde todo mundo se reunia lá. Como era feito cerimônia especial lá, se tornou um lugar de santidade. Temos aqui duas razões que Masechet Tanya traz, além do motivo de falta de chuva, que as pessoas iam para as praças e começavam a jejuar, etc. Temos aqui Hayoró, animais selvagens que invadiam uma cidade, e tropas inimigas. Voltando ao assunto da venda, entendemos o seguinte: se a pessoa ela vendeu um Aron HaKodesh, que é o terceiro nível de santidade, ele não pode comprar com esse dinheiro algo de nível inferior, por exemplo, um shul. Tem que comprar algo do mesmo nível ou do nível superior. Um outro exemplo, se a pessoa, por exemplo, ele vendeu um Sefer Torah, que é o maior nível de santidade, é o sexto maior nível, ele deve comprar necessariamente um outro Sefer Torah. Não pode comprar um shul, por exemplo, com dinheiro de Sefer Torah. Tem que sempre manter o mesmo nível ou para cima. Agora nos surge uma questão muito importante. Uma pessoa que vai vender uma sinagoga, um shul, entendemos que uma sinagoga vale muito dinheiro. Ele vai ter que comprar então o quê? Algo de santidade maior, um Aron HaKodesh, mas como funciona com o dinheiro que sobrar da negociação? Um pouco mais devagar para você entender. A pessoa, ele vendeu um shul, ganhou tudo isso de dinheiro. E ele então tem que comprar algo de santidade maior. Então ele compra um Aron HaKodesh, mas ele gastou isso de dinheiro. Faltou isso. O que ele faz com isso que sobrou? Então a Mishnah irá explicar o mesmo acontece com o dinheiro que sobrou. Ou seja, o dinheiro que sobrou também é considerado santo, também tem que ser investido e comprado algo da mesma santidade ou maior santidade, e nunca de menos santidade. Portanto, no exemplo que eu trouxe aqui na imagem para vocês, uma pessoa que vendeu um shul ganha tudo isso de dinheiro, e ele, com esse dinheiro, comprou um Aron HaKodesh, vai sobrar essas 3 pilhas de dinheiro. O que ele faz com o resto? Compra outro Aron HaKodesh. Gasta o dinheiro com algo de santidade maior. Vimos o que fazer com o dinheiro que sobra de uma venda de algo especial, algo de santidade, algo Kodesh. Agora, o que fazer com o imóvel, a própria casa do shul? Para quem eu posso vender? Para qual finalidade eu posso vender? Nessa segunda parte da Mishnah, e assim como na próxima Mishnah, principalmente, veremos para qual finalidade eu posso vender um shul.
que vão fazer com o shur e para quem eu posso vender o shur? Com o dinheiro sabemos o que fazer, mas e com a casa? Veremos na próxima Mishnah que um shul, conforme Rabi Meir, só pode ser vendido se for construir um shul no lugar dele. Baseado nessa lógica, Rabi Yehuda, na nossa Mishnah, ele diz: é também proibido vender um shul que pertencia a um público grande para apenas uma pessoa. Por quê? Porque nesse shul não terá a mesma santidade, porque sem o minyan não pode fazer várias filas. Por outro lado, Chacham não são tão rigorosos e dizem o seguinte: não vimos ser proibido vender uma sinagoga onde muitos rezam para uma comunidade onde poucos rezam. Então, baseado nesse raciocínio, eles acham que é permitido vender para um indivíduo, pois continuará rezando naquele local. Como continua sendo um shul, será permitido vender para um indivíduo. As pessoas continuarão indo lá, continuarão rezando lá, então mantém-se a Kedusha. Rabi Yehuda é o mais rigoroso. Terminamos a Mishnah Aleph. Veja se você consegue responder essas perguntas. Se souber responder essas perguntas, vá para o questionário e tente fazer as respostas. Se não conseguir fazer as perguntas, assista de novo. Seja inteligente. Quantos níveis de santidade encontramos nessa Mishnah? O que as leis de Beis HaKnesset têm a ver com Maseches Megillah? Quando rezam no Rechov Shelir, que significa o que se faziam com bem Moisreia, com o que sobrava de uma venda de um shul ou de outros bens públicos. O que Rabi Yehuda pensa sobre bens de muitas pessoas que foram vendidos para um indivíduo? O que Chachamim pensam sobre isso? Pare e pense. Pare e pense, responda, se não, assista outra vez.